noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo façam presente na nossa vida hoje e sempre e até a volta de Jesus. Amém? Queridos, neste momento eu queria a vocês que abrissem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19, onde iremos meditar um pouquinho aqui nesta noite na palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 19, e ao você abrir, feche seus olhos para que nós possamos pedir a orientação do Espírito Santo para iluminar as nossas mentes, para entender a mensagem de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos por estarmos aqui nesta noite mais uma vez para poder ouvir a tua voz. Pai Santo, nesta noite queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e que o Senhor Deus a cada dia continue intercedendo por nós para que muito em breve nós estejamos vivendo a semelhança de Cristo Jesus. Nesta noite, Senhor, que teu Santo Espírito se manifeste em nossos meios e que nós possamos sair daqui com a plena certeza de que o Senhor falou aos nossos corações. Pai eterno, abençoa o teu povo, esteja conosco, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Lucas capítulo 19 e o versículo 28 nos conta aqui uma pequena mensagem quando Jesus já estava próximo de dar a sua vida para nos salvar. Lucas capítulo 19 e o versículo 28 ao versículo 44 diz assim: acompanhe comigo. E tendo dito isto, ele prosseguiu adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando ele perto de Betfage e de Betânia, aos montes chamados Monte das Oliveiras, ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte de vós, e aí, ao entrar, acharei amarrado um jumentinho em que nenhum homem jamais montou. Soltai e o trazei. Verso 31. E se algum homem vos perguntar: por que o soltai? Assim lhe direi: porque o Senhor precisa dele. Verso 32. E indo aos que havia sido enviado, acharam como ele lhe havia dito. E soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltai o jumentinho? 34. E eles disseram: o Senhor precisa dele. E trouxeram-nos a Jesus, e lançando suas vestimentas no jumentinho, eles puseram Jesus em cima. E enquanto ele ia, eles estendiam no caminho as suas vestes. E quando ele chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as poderosas obras que ele tinha visto, dizendo: abençoado seja o Rei que vem em nome do Senhor, Pai no céu e glória nas alturas. 39. Alguns dos fariseus do meio da multidão disseram-lhe: mestre, repreendes teu discípulo. E ele respondendo disse: digo-vos que se esses se calarem, as pedras imediatamente clamarão. E quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela,
dizendo: se tu conhecesse ao menos neste teu dia as coisas que pertencem à tua parte, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos lançarão uma trincheira sobre ti e sitiarão e te manterão em cada lado e te derrubarão no chão, a ti, teus filhos, que dentre de ti estiverem, e eles não deixarão em ti uma pedra sobre outra, por tu não conheceste o tempo da tua visitação. Amém? Queridos, estamos lendo Lucas, capítulo 19, versículo 28 ao 44. Amigos, é interessante que a gente vê Jesus, próximo do seu sacrifício. E a Bíblia relata, que Jesus agora, ele estava adiante de Jerusalém. Mas antes disso, se você olhar no capítulo 19, e o versículo 1 diz assim: e Jesus entrou e passou por Jericó. Irmão, interessante, que antes de Jesus entrar aí nesse triunfo, como diz aqui a Bíblia em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus antes ele passou por onde? Por Jericó. E quando ele chegou em Jericó, a Bíblia conta um relato que existia um homem ali chamado quem? Zaqueu. Zaqueu, ele era publicano, maioral dos publicanos, e a Bíblia diz que ele era rico. E a gente vê, queridos, que nesse inteirinho, Jesus, eu creio que ele já sabia aonde ele ia passar, quem ele ia encontrar, mas também, antes eu creio que Jesus chegar em Jericó, toda a multidão ali, ou talvez a cidade, já sabia que Jesus ia passar por Jericó. E a gente vê que Zaqueu, ele já percebendo, sabendo de tudo, ele fez o quê? Ele subiu num sicômoro, como diz a Bíblia, que era uma árvore, e ali Zaqueu, por ser de baixa estatura, ele estava o quê? Ele estava ali à procura de Jesus. E a gente vê que quando Jesus vai passando, Jesus de repente passa ali perto daquela árvore, e quando ele olha para cima, quem está lá? Zaqueu. E ele diz o que para Zaqueu? Desce depressa, porque hoje me convém ir à tua casa. Queridos, nós compreendemos que Zaqueu, claro que ele era um homem que, de acordo com a sociedade, ele não era bem visto. Mas a gente entendemos que Deus, ele conhece as nossas vidas. A Bíblia diz que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E Deus, ele sabia, irmão, que Zaqueu, por mais que ele defraudava, por mais que ele roubava, mas Zaqueu, ele tinha uma pouca sinceridade no seu coração. E a gente percebe, querido, que porque no final da história, a gente vê o que Jesus disse para Zaqueu: hoje houve o que? Salvação nessa casa. Zaqueu, quando Jesus chegou lá e disse: Senhor, se eu tenho roubado de alguém, se eu tenho defraudado de alguém, eu vou restituir 4 vezes. E a Bíblia diz que Jesus diz: hoje houve o que? Salvação nesta casa. Queridos, eu pergunto nesta noite: qual é a lição que eu e você podemos tirar dessa história de Zaqueu? A lição, meu querido, é que todos os dias há salvação para nós. A Bíblia diz que quando ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração.
coração. E a gente vê que Jesus, ele está disposto a salvar qualquer pessoa. Se você olhar aí no versículo 10, 19 e 10, olha o que diz ali, ó. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, ele veio salvar a mim e a você. Ele não veio só por nós, mas ele veio para o mundo todo. Né? O sacrifício de Jesus não é só para quem é cristão. O sacrifício de Jesus é para todos os seres humanos. Todo que aceita Ele como seu Salvador, Ele está de braços abertos para salvar a mim e a você. E depois da gente dar continuidade aqui na entrada triunfal de Jerusalém, aí olha o que diz agora o versículo 11. Então Jesus chegou em Jericó, fez esse milagre de Zaqueu ter o privilégio de aceitar, e agora olha o que diz o versículo 11. E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e falou uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém e porque eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente. Então Jesus primeiro passa em Jericó, depois de Jericó ele estava perto de Jerusalém, e a Bíblia diz que agora Jesus ele conta outra parábola. E que parábola foi essa? A parábola dos talentos, né? E a gente percebe, querido, para a gente ganhar tempo, o que acontece? A Bíblia fala que esse homem, ele se ausentou ali da sua cidade. E por ele ter ausentado da sua cidade, ele chegou para uma pessoa e deu 10 talentos. Ele chegou para o outro e deu 5. E ele chegou para o outro e deu 1 talento. Queridos, é interessante que a gente entendemos que o dono desta parábola representa Jesus. Jesus, irmão, ele um dia esteve nesta terra. Jesus um dia veio aqui como homem, 100% Deus e 100% homem. E Jesus nos confiou algo interessante. Jesus nos confiou o quê? Bens e também talentos. Meus queridos, o que eu e você estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? Queridos, todos nós aqui, eu creio que sabe fazer alguma coisa. Ninguém aqui pode dizer, eu sou destituído e eu não sei fazer nada. Querido, todos nós, um pouquinho que sabemos, foi Deus que nos capacitou. Eu estava lendo esse dia o Espírito de Profecia, e a agilidade que Deus te dá, não é você que adquiriu, mas é Deus que dá para você, através dessa agilidade, você glorificar o nome dele. E queridos, e se eu e você não pegar nossos talentos e não fazer algo para Deus, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer como este homem que pegou apenas 1 talento e ele fez o quê? Ele enterrou. Queridos, talvez a gente pense, mas eu não sei fazer nada. Ontem nós estávamos lá em Senharol, e o irmão que é um dos líderes lá da igreja, irmão, ele contou um pouco ontem da experiência dele lá, né, quem estava lá, e a gente viu que ele era um homem assim, que aprontava que só, mas Deus resgatou. E hoje, irmão, ele não para de fazer a obra de Deus. Ele mais a esposa, ele disse que uma época lá, ele tinha uma bis,
A esposa dele, ela tem 1,70 m, quase 1,80 m. E ele é quase da minha altura. E estava ele, a esposa e outra mulher, uma irmã lá com a perna quebrada, uma muleta, e iam os três numa Bíblia, que é desse tamanho, e eles iam por todo canto pregar o Evangelho. E às vezes, irmão, assim, claro que às vezes você fala, mas eu não tenho o dom de dar estudo, eu não tenho o dom de cantar, mas você pode se unir com alguém que queira. Irmão, a nossa igreja tem vários tipos de carne. Às vezes, a gente temos talento, temos dom e não exercemos na casa de Deus. Claro, irmão, que se Deus te colocou aqui, Deus espera que você use para a obra, use para a missão, porque cada um de nós pode falar de Jesus. Talvez você pensar, Deus jamais vai me usar. Só que a Bíblia fala que teve ocasião que ele usou uma jumenta. Se ele usou uma jumenta para falar, ele não pode usar você. Agora, quando eu também não me disponho a fazer nada, ele também não vai obrigar. Porque aqui na parábola, para você ver, diz que o que ganhou 10, quando ele voltou para receber, disse: Senhor, o Senhor me deu 10 e eu ganhei mais 10. Tem gente que entra na igreja, não sabe fazer nada, mas em pouco tempo já prega, já canta, já ora, já dá estudo, já visita. Então, cada vez que ele adquire um dom e Deus vê que ele tem capacidade, ele vai aumentando aqueles dons. E a gente vê que o que ganhou 5, disse: Senhor, o Senhor me deu 5 e eu com esses 5 consegui adquirir mais 5. Queridos, e mais infelizmente o que ganhou 1, talvez, o que acontece? Ele diz: isso aqui é muito pouco. Talvez eu só fique só na recepção. Eu não vou querer mais isso não. Talvez eu só faça serviço de cântico. Isso aqui eu não quero mais não. Para você ver, logo quando eu entrei na igreja, quando minha esposa entrou, né? A gente cantava aqui na igreja. E ela tem uma voz, assim, eu creio, melhor do que a minha. E para a gente ver, infelizmente ela abandonou. E para a gente ver, e quando você enterra seu talento, Deus dá para outra pessoa. Se você acha que no pouco que tem não pode fazer, então se Deus vê que você não está usando aquilo ali, simplesmente Ele vai tirar e dar para quem quer, ou para quem está exercitando. E quando chegar no final, Ele vai dizer: eu te dei tudo, mas você fez o quê? Você infelizmente não fez nada. Queridos, e eu pergunto, qual é a lição que nós podemos tirar dessa parábola para a nossa vida? Na de Zaqueu, a gente viu que todo dia há salvação. E na parábola das 10 minas, sabe qual é a lição que Deus Ele nos concede? Deus Ele nos concede bênção e talento. Mas só, meu irmão, que Ele vai pedir conta. Ele vai pedir conta dos talentos e dos dons que Ele está concedendo a mim e a você. Né? A gente vê que aqui Ele pediu, se você ler em casa com mais detalhe, no final, quando Ele chegou, Ele cobrou. E Ele diz para aquele: por que você não colocou meu dinheiro no banco para quando eu voltar eu recebesse com juros? Irmão, eu estava pensando hoje, já tem, eu acho que um ano e pouco, uns 2 anos, que eu não levei mais ninguém aos pés de Jesus. Mas eu não estou parado, eu estou sameando,
Eu estou, como é que se diz? Lançando a semente. Então, claro que nós temos que ganhar alma para o reino de Jesus. Mas se você pelo menos não está ganhando ninguém, mas você tem que estar fazendo alguma coisa, não só para aguardar a vinda de Cristo, mas para apressar. E nós sabemos que a grande colheita vai ser nos nossos dias. Olhe para a vida de Jesus. Jesus só com 3 anos e meio, ele sameou. Quando Jesus foi para o céu, os discípulos, num sermão, foi quase 3.000. No outro dia, 5.000. E a Bíblia diz que ia multiplicando as pessoas que vinham para o Evangelho, aceitavam a Cristo. Então, Jesus semeou e os discípulos colheram. Querido, é o que vai acontecer agora. A chuva temporânea, que é a chuva primitiva, que foi derramada para os discípulos, ela ainda está fazendo efeito até hoje. Só que a maior chuva é a chuva serôdia. Só que os discípulos de Jesus não estão mais aqui, Pedro, João, Tiago, Tomé, Bartolomeu, eles não estão vivos. Mas quem é os discípulos de Jesus hoje? Somos nós. Então a chuva serôdia, ela vai ser derramada para a igreja, vai ser derramada para o seu povo. Então, se você lançar, como diz o livro de Salmo, lança teu pão sobre as águas, porque você não sabe quando é que ele vai fazer o quê? Prosperar, querido. E nós temos que fazer isso. Então a gente vê que Jesus, ele entrou em Jericó, fez um milagre. Agora Jesus estava perto de Jerusalém, e Jesus agora, antes de chegar em Jerusalém, ele conta essa parábola. E agora no versículo 28 diz o seguinte: agora a gente vamos dar continuidade ao que nós começamos, e para a gente ver. E Jesus aqui, esta entrada triunfal em Jerusalém, foi a última vez que Jesus, a antepenúltima vez, porque a última vez ele já foi para ser o quê? Julgado. Né? Então foi a antepenúltima vez que Jesus agora está entrando em Jerusalém. Aí diz o seguinte: e tendo dito isso, no versículo 28, ele prosseguiu adiante, subindo para Jerusalém. Está vendo? Ele entrou em Jericó, perto de Jerusalém, ele contou a parábola, e agora ele estava chegando em Jerusalém, ele ainda não estava em Jerusalém. Aí diz no versículo 29, e aconteceu que chegando ele perto de Betfage e de Betânia, ao monte chamado Monte das Oliveiras, ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte de vós. E aí, ao entrar, acharei amarrado um jumentinho em que nenhum homem jamais montou. Soltai e o trazei. 31. E alguns homens vos perguntaram: por que soltai? Assim lhe direi: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que havia sido enviado acharam como ele lhe havia dito. E soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltai o jumentinho? E eles disseram: o Senhor precisa dele. E trouxeram-nos a Jesus, e lançando sua vestimenta no jumentinho, eles puseram Jesus em cima. E enquanto ele ia, eles estendiam no caminho as suas vestes. E quando ele já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as poderosas obras que ele tinha visto,
dizendo: abençoado seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E alguns dos fariseus do meio da multidão disseram-lhe: Mestre, repreende teu discípulo. E ele respondendo lhe diz: digo-vos que se esses calarem, as pedras imediatamente clamarão. Querido, é interessante que Jesus agora, pede para 2 discípulos irem buscar um jumentinho. E para a gente ver, essa profecia, o profeta Isaías já tinha profetizado, que Jesus ele ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho que ainda ninguém havia sido montado. E a gente vê que agora as pessoas, quando verem Jesus, elas começam a colocar seus mantos no chão, começam a colocar, como é que se diz, folha de palmeira, seus lenços, e Jesus então, ele começa a entrar ali, em Jerusalém. E a gente vê, irmão, que as pessoas, elas se regocijavam com a vida, com Jesus que ia entrando, que ia passando ali. E a gente vê, irmão, que os fariseus, eles disseram: Jesus, manda teu discípulo calar. Irmão, aí Jesus disse: se eles calar, as pedras elas vão clamar. Queridos, hoje nós estamos vendo muita gente aí que não tem tanto conhecimento da palavra de Deus e eles estão clamando. Às vezes nós temos a verdade e às vezes a gente não aplicamos a verdade como deve ser. E hoje nós precisamos que pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento, mas aquilo que eles conhecem e eles praticam, eles falam. E nós, meu irmão, não podemos ficar calados, vendo que o mundo está chegando ao final, vendo que as coisas ao nosso redor estão se cumprindo. E hoje Jesus espera que eu e você possamos reconhecer que Ele é Rei dos Reis, que Ele é Senhor do Senhor. E eu pergunto, irmão, qual é a outra lição que eu e você podemos tirar desta parábola? E a gente percebe que as multidão gritavam no versículo 38, que diz assim, dizendo: abençoado seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória na terra. O que Deus espera de mim e de você? Que Ele seja o Rei das nossas vidas. Mas não simplesmente Rei por ser Rei, mas por Ele comandar a nossa vida por completo. Queridos, cada dia a gente está vendo, as pessoas estão decidindo qual rei quer seguir. Olha, irmão, cada pessoa, a gente sabe que ela tem seu livre-arbítrio. Cada um escolhe, só tem 2 caminhos, o caminho certo e o caminho errado. E a gente percebe que Deus, claro que Ele não pode intervir se a gente não permitir que Ele habite em nossas vidas. Porque hoje eu conversava com uma família e a gente comentando aí sobre a vida de um irmão, que ele não está mais conosco. E algumas pessoas às vezes criticam, mas queridos, o que acontece? A gente temos que entender que eu dizendo para ele o seguinte: ninguém muda a vida de ninguém. Eu não posso mudar nem a minha vida se eu não der lugar. Não pensa que marido muda vida de esposa, esposa muda vida de marido, marido muda vida de filho ou pai de filho, sucessivamente. Claro que você ensina, mas eu pergunto, se ele não quiser,
você vai matar ele para obrigar? É isso que Deus faz? Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para a gente escolher. E eu disse para ele, irmão, não pensa que a gente vai mudar o ser humano. Nós não muda ninguém. E só o Espírito Santo muda se a gente der lugar para ele habitar. Se não der lugar, Deus não vai pegar, que nem eu conversando lá no meu pequeno grupo, e o irmão falou assim, mas irmão, a Bíblia fala que Deus vai destruir o mal. Aí ele falou assim, deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho 2 filhos, um me obedece e o outro não me obedece. Eu posso castigar o que não me obedece, mas eu como pai, eu não faria isso. Eu disse, irmão, claro que Deus, ele é totalmente diferente da gente. A Bíblia fala que quando Deus for vir destruir este mundo, a Bíblia diz que é o quê? É um ato estranho. Por que um ato estranho? Porque Deus é amor. Mas Deus não pode deixar o bem e o mal viver junto, irmão. Eu falei assim, querido, no final o Espírito de Profecia fala que Deus vai chegar para o diabo e perguntar, aonde foi que eu errei? Irmão, o diabo não tem resposta, porque Deus errou aonde? Aonde é que Deus errou? Deus nunca errou. Então o diabo não vai ter resposta. E eu falei, meu querido, hoje Deus está dando a oportunidade. Deus, antes de mandar o juízo, ele manda o aviso. Antes de ele vir, ele enviou quem para nos salvar? Jesus. E Jesus veio para morrer, para salvar a mim e a você. Só que se eu rejeito Jesus, eu vou me salvar como? Não tem opção. Irmão, e para a gente terminar, para a gente concluir, no versículo 41 ao 44, nos diz assim, olha o que diz no 41, e com isso aqui a gente finalizando a nossa mensagem desta noite. O 41 diz assim, e quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Então a gente viu que Jesus ainda não tinha chegado em Jerusalém. Verso 42, dizendo, se tu conhecesse ao menos neste teu dia as coisas que pertencem à tua paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, e em que os teus inimigos lançarão uma trincheira sobre ti, e te sitiarão, e te manterão em cada lado, e te derrubarão no chão, a ti e a teus filhos, que dentre ti estiverem, e eles não deixarão em ti uma pedra sobre outra, por tu não conhecer o tempo da tua visitação. Ronaldinho, bota um fundo musical para mim, por favor. Queridos, aqui a gente vê que a Bíblia relata o quê? Que Jesus, quando ele ia chegando, o que aconteceu com Jesus? Jesus chorou. Irmão, eu quero ler aqui esse livrinho. Eu não sei de que ano foi, mas foi um livrinho de todo ano que fala sobre esperança. E esse aqui foi Esperança para Viver. Eu não sei em que ano foi, 2010, 2012, 2015. Mas esse livro, ele vem com a versão de Ellen White. E eu gostaria de ler aqui para vocês que a Bíblia fala que Jesus, ele chorou. E aqui na página 106 diz assim: há muitos que têm uma ideia errônea sobre a vida
vida e o caráter de Cristo. Pensa que ele era desprovido de calor, animação, que era sério, severo e triste. Em muitos casos, a experiência religiosa é pintada dessa maneira sombria. Então, algumas pessoas acham que Jesus era severo, Jesus era sério e Jesus era triste. Olha o que ele diz agora na outra frase, que diz assim: com frequência comenta-se que Jesus chorou. Você pode olhar na Bíblia que você só vai ver passagem falando de Jesus fazendo o quê? Chorando. E aqui diz assim, mas nunca o viram sorrir. Está vendo? A Bíblia fala, que Jesus chorou. O Espírito Profecia fala que Jesus, você via mais ele chorando do que ele sorrindo. Não estou dizendo, irmão, que Jesus não sorri. Eu não vivi na época de Jesus, mas eu creio que mesmo se Jesus não sorrisse, mas o semblante de Jesus era um semblante de alegria. Você já viu pessoa, mesmo que não sorri, mas tem um semblante que transmite alegria? Já viu pessoa dessa forma? Então, eu não sei se Jesus sorria, mas a Bíblia fala que um do fruto do Espírito é o quê? Alegria. Mas diz que se via Jesus muitas vezes chorando, mas nunca sorrindo. Então, não é eu que estou dizendo, não sei se Jesus sorria, mas via mais ele chorando do que ele sorrindo. Então, querido, a Bíblia fala que quando Jesus ele ia chegando em Jerusalém, ele começou a chorar. Irmão, eu não vou explicar essa parte, mas eu vou deixar que o Espírito de profecia ele explica essa parte. E no livro de Ellen White, Vida de Jesus, da Casa Publicadora, para você não pensar que eu estou trazendo um livro aqui que não seja da igreja. Então aqui está o desenho da Casa Publicadora. E olha o que diz aqui, querido: a tristeza do Salvador. Quando a multidão atingiu o alto da colina, como diz a Bíblia, que Jesus ia chegando em Jerusalém, ao Espírito de profecia diz: quando a multidão atingiu o alto da colina, Jerusalém, em todo o seu resplendor, apareceu diante da vista de todos. Então Jesus vinha com aquela grande multidão, e agora quando Jesus chega ali de vista para Jerusalém, para toda aquela cidade, diz o seguinte: extasiado ante a repentina visão de beleza, o povo conteve os gritos. Todos olharam, se fixaram no Salvador. Então eles chegaram, contemplaram a beleza da cidade, e agora eles alegres, contentes, mas de repente eles olham para Jesus e olha o que diz: esperando ver nele a mesma expressão de admiração que eles sentiram. Então eles estavam admirados. Aí eles olham para Jesus. Jesus deteve-se em uma nuvem de tristeza, envolveu-lhe o semblante, e a multidão atônita viu-o chorar copiosamente. Queridos, quando Jesus entrou ali,
Jesus já sabia qual era o destino daquela cidade. Jesus sabia, irmão, que ele disse: quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. E diz aqui que quando a multidão olha para Jesus, ele chorava copiosamente. Ninguém podia compreender a aflição do mestre. Ué, por que Jesus chorava? Estava todo mundo alegre, todo mundo ali contemplando, mas Jesus estava chorando. E diz, irmão, que ninguém podia compreender a aflição do mestre, mas ele chorava, porque a cidade estava condenada à destruição. Queridos, nós olhando para o nosso mundo também, este mundo também está condenado à destruição. Jesus, irmão, ele tem dado tempo para todo ser humano. Eu conversei com algumas pessoas, não estou aqui criticando, né? Mas o Espírito de Profecia fala que multidão já está sendo atado em feixe para ser queimado nos últimos dias. Querido, nessa festa que teve ali, eu vi comentário que chegou a ter a quase 70 mil pessoas, quase a população dessa cidade. Aí eu pergunto, irmão, cada um já está escolhendo o seu caminho. Cada um já está escolhendo o quê? O seu Deus. Querido, você vê nessa época pessoas envolvidas na política, meu irmão. Meu irmão, o céu no mundo da gente não é aqui. Irmão, eu tenho uma irmã lá em Brasília. Ela foi para lá conhecer um rapaz, e para tu ver, estava com a vida lá em Meicá. O que acontece? Tanto na igreja como no mundo, ela não sei se casou no civil, mas vivia com um rapaz e estava de frente da igreja. E diz que o pastor lá permitiu ela ficar lá tomando conta da igreja nessa situação. E agora o marido dela é candidato a deputado e ela está mais ele correndo para cima e para baixo atrás de voto. Meu irmão, Satanás ele está cegando as pessoas. Amigo, nós temos que entender que este mundo aqui não é nosso. Irmão, olha, eu não estou aqui trazendo questão sobre política, porque cada um faz o que quiser. Pelo menos eu já tenho uns 10 anos que eu não voto para ninguém. Isso é uma opinião minha. Agora cada um faz o que quiser. A decisão é de cada pessoa, de cada irmão, de cada família. Nós temos que entender que a Bíblia diz: não podemos servir a dois senhores. Ou vai amar um e aborrecer ao outro. E aqui, querido, diz assim: ela havia sido a filha do seu cuidado. Jerusalém foi a filha do cuidado de quem? De Jesus. E seu coração enchia-se de angústia, porque em breve a cidade ficaria desolada. Tanto tempo Jesus passou ali anunciando o amor de Jesus, a salvação, mas diz aqui que de pouco tempo ela ia ficar desolada, ela não teria mais oportunidade. E aqui diz assim: tivesse os habitantes dado ouvido aos ensinos de Cristo, recebendo com
como o Salvador, Jerusalém teria permanecido para sempre. Se Jerusalém não estivesse corrompido, Jesus não ia fazer outra. Mas no livro de Apocalipse fala que tem outra Jerusalém. A Jerusalém o quê? Celestial. Porque essa Jerusalém terrestre, o tempo dela acabou, queridos. É como este mundo está correndo para o final. Aí diz aqui, se ela tivesse aceitado Jesus como Salvador, ela permaneceria para sempre. Teria se tornado a rainha dos reinos, livre com a força concedida por Deus. Deus teria protegido, teria guardado ela e ela permaneceria para sempre. Aí aqui, irmão, para a gente concluir, diz assim: nenhum exército armado guardaria seus portões, não ia precisar de exército. E nenhuma bandeira romana tremularia em suas torres. Depois que Jesus foi rejeitado, então o exército romano, Roma, tomou conta de Jerusalém. Aí diz aqui, querido, de Jerusalém, o estandarte da paz teria ido a todas as nações, e ela teria sido a glória do mundo. Para a gente ver, infelizmente, por isso que Jesus disse para os discípulos: primeiro fique em Jerusalém, depois vai para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra, e chegando a São Bento do Una. E foi isso que ele falou. Então, Jerusalém, ela teria permanecido ali para sempre. Aí diz aqui, irmão, os judeus, porém, havia rejeitado o seu Salvador. Porque a Bíblia diz: Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Os judeus, porém, havia rejeitado o seu Salvador, estava prestes a crucificar o seu rei. Depois da entrada de Jesus em Jerusalém, ele já ia para a ceia, depois ele já ia para o Getsemane. Aí diz assim: quando o sol mergulhasse no horizonte naquele dia e a noite caísse, o destino de Jerusalém estaria selado para sempre. Irmão, vou ler de novo. Quando o sol mergulhasse no horizonte, naquele dia e a noite caísse, o destino de Jerusalém estaria selado para sempre. E foi o que aconteceu. Quando Jesus saiu, naquela tarde que o sol se pôs, acabou a misericórdia. Irmão, e aqui diz aqui, cerca de 40 anos mais tarde, a cidade foi destruída e queimada pelos exércitos romanos. Não fica, irmão, só saíram, sabe quem? Só saíram os cristãos que antes disso, diz os estudiosos que o imperador, eu esqueci o nome dele, Tito, ele cercou Jerusalém. E os estudiosos dizem que quando cercaram, os cristãos disseram: agora como é que nós vamos sair? Mas diz o relato que o pai de Tito, ele tinha morrido. E quando ele morreu, Tito juntou suas tropas e voltou para Roma. Foi o tempo que os cristãos, caíram fora. Nenhum cristão se perdeu, só que depois Tito voltou e veio de novo, aí cercou tudo. Aos cristãos já tinha saído de Jerusalém, e agora diz aqui que ela foi queimada pelos exércitos romanos. Irmão, e eu estou terminando, e diz assim: os líderes
receber a notícia de que Jesus se aproximava acompanhado de uma grande cortejo. Eles saíram ao seu encontro com a intenção de dispensar a multidão e, ostentando toda a sua autoridade, perguntaram: quem é ele? Então a própria multidão já vinha ao encontro de Jesus. E lá perguntaram: quem é este? Querido, nesta noite eu termino com esta pergunta: quem é Jesus para você? De acordo com o conhecimento que você tem, quem é Jesus para você? Pode, irmão, falar, fique à vontade. Quem é Jesus para vocês? Tudo. Salvador, advogado, tudo. Queridos, a Bíblia diz assim: os discípulos, inspirados pelo Espírito de Deus, responderam: Adão vos dirá, é a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Pergunte a Abraão, e ele vos dirá, é Melquisedeque, rei de Salém, o rei da paz. Hebreus 7, verso 1. Jacó vos dirá, ele é Siló, da tribo de Judá. Gênesis 49, 10. Isaías vos dirá, Emanuel. Isaías 7, 14. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 9, 6. Jeremias vos dirá, ele é o ramo de Davi, o Senhor justiça nossa. Jeremias 23, 6. Daniel vos dirá, ele é o Messias. Daniel 9, 25, 26. Oséias vos dirá, ele é o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Oséias 12, 15. João Batista vos dirá, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Jeová declara do seu trono, este é meu filho amado. Mateus 3, 17. E nós, os seus discípulos, declaramos: este é Jesus, o Messias, o príncipe da vida, o Redentor. Até o príncipe das trevas reconhece-o, dizendo: bem sei que és o Santo de Deus. Queridos, é esse Jesus que quer salvar a mim e você. É esse Jesus que deu a própria vida para nos salvar. E hoje, irmão, ele bate na porta do meu e do seu coração, dizendo: filho, deixe eu entrar. Querido, cada um de nós temos que decidir, porque cada dia é uma oportunidade que não volta mais. E cada dia nós devemos fazer um exame das nossas vidas. Como estou vivendo? Será que Jesus é realmente tudo isso que a Bíblia falou? Será que eu estou aceitando a Ele, reverenciando como meu Salvador? Que Deus fortaleça e te abençoe nesta noite, você e a sua família. E que juntos nós possamos caminhar, sabendo que quem está ao lado de Cristo, a vitória já está garantida. Porque Ele nunca perdeu e nem jamais vai perder uma batalha. E a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por ser o príncipe da vida.
Nesta noite, Senhor, glorificamos a Ti, porque o Senhor tem concedido para nós a alegria, o privilégio de sermos chamados seus filhos. Senhor, nesta noite, como Teus filhos, Senhor, nós somos gratos, Deus eterno, por ter enviado Jesus para nos salvar. Meu Deus, obrigado por hoje o Senhor se encontrar no Santo do Santo, no lugar santíssimo, Senhor, intercedendo por nós. Pai eterno, o Senhor está convidando hoje a cada um de nós a ser um discípulo ativo na sua obra. O Senhor disse para Isaías: a quem enviarei, a quem há de ir por mim? E teu servo disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, que o Senhor nesta noite nos unge com o teu poder, para que possamos, Senhor, terminar esta missão. Meu Deus, não é fácil, porque sabemos que temos um adversário que está lutando, Senhor, contra nós para nos desanimar. Mas temos ao nosso lado o Rei dos Reis, o grande capitão, que está ao nosso lado com a sua espada desembainhada, lutando em prol das nossas vidas. E nesta noite, Senhor, é através dos méritos de Cristo que nós nos colocamos, Senhor, nas tuas santas mãos. E que o Senhor, Deus, nos unge com este poder para terminar a tua missão e ver o Senhor voltando na nossa geração. Meu Deus, prepare a tua igreja, prepare o teu povo, Senhor, para o derramamento da chuva celúria. Meu Deus, sabemos que o diabo está, Senhor, trabalhando para trazer, Senhor, a lei para abolir o teu santo dia. Mas o Senhor, Deus, tem trabalhado para preparar o povo, para exaltar os teus 10 mandamentos. Querido Jesus, concede-nos a tua graça, concede-nos a tua paz e ajuda, Senhor, a não ser como Jerusalém, a rejeitar a tua misericórdia, a rejeitar o teu sacrifício, a rejeitar o teu amor e permanecer perdido para sempre. Meu Deus, não deixe que o sol se ponha pela última vez para nossas vidas, mas que nós possamos reconhecer que sem Ti nós não somos nada. Mas, Senhor, com o Senhor ao nosso lado, nós somos mais do que vencedores. E é nesta noite, Senhor, que nós te pedimos, conceda a tua graça, o teu amor, e abençoa, Senhor, teus filhos, a tua igreja, a menina dos teus olhos, aonde estiver no planeta Terra, que seja abençoado por Ti. Meu Deus, leva-nos em paz. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Que o Senhor os alcance, Senhor, não deixa que nenhum interessa, mas que todos cheguem ao arrependimento e aceitem o Senhor como teu Salvador. Obrigado, Jesus. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.